e começou a falar das Escrituras. Depois eles vão dizer no final que quando Jesus falava, o coração deles queimavam. Se o seu coração queimar nesta noite, é Jesus falando contigo. Então deixa Jesus falar contigo nesta noite. Desde já, eu passo aqui para o pastor Ademir, que é o preletor desta noite. O pastor Ademir também é o presidente da Almademe da Montese. Glória a Deus. Amém. Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Dizer da minha alegria de estar com os irmãos nessa noite, nesse momento tão oportuno, nesse congresso de jovens. Agradecer ao Lisanias o convite, ao pastor Luiz, meu amigo, companheiro, trabalhamos juntos desde 2007 na Almademe. E agradecer a confiança e me confiar ao seu púlpito. Deus abençoe. E dizer da nossa alegria, porque hoje nós estamos mais ou menos em uns 6 setores, estamos todos em congresso. Temos mais outros 5 setores também que estão tendo congressos hoje. E temos um evento ali na nossa sede estadual sobre o movimento pentecostal. Então, de forma que Deus tem nos despertado para esta realidade. Eu fico feliz porque a ideia do congresso é justamente de refletirmos sobre determinado tema. Quando o líder, juntamente com o pastor e com os jovens, se debruçam em organizar o congresso e depois se debruçam em escolher o tema, obviamente eles esperam que a reflexão a partir desse tema promova mudanças, promova transformações, que o agir de Deus possa se mover na igreja através da reflexão que iremos fazer sobre esse tema. Inclusive os louvores que estamos direcionando ao coração de Deus também estão em torno desse tema, que é andar no Espírito. Eu fiquei feliz porque quando eu entrei aqui, vi a igreja aqui ornamentada justamente com o fruto do Espírito, porque a partir do momento que nós andamos no Espírito, nós manifestamos o fruto do Espírito. E é interessante que esse fruto está no singular, porque não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito que é o amor. E nós, pelo fruto do Espírito, que é o amor, em determinadas situações nós manifestamos alegria. Em determinadas situações esse amor se manifesta em paz. Em determinadas situações se manifesta em longanimidade, se manifesta em bondade, em benignidade, em fé. Em determinados momentos esse amor se manifesta em mansidão e também em domínio próprio. Glória a Deus. Amados irmãos, abram suas Bíblias e por favor mantenham ela aberta na carta de Paulo à igreja de Gálatas, capítulo de número 5, o texto que foi proposto é o versículo de número 16, que diz: andai em espírito, digo-vos porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Mantenha a sua Bíblia aberta. Amados irmãos, a igreja de Gálatas é uma igreja que ela surge durante as viagens missionárias de Paulo. Depois que essa igreja já está estruturada e ela está seguindo o cumprimento do Evangelho, há uma influência de falsos mestres, de falsos pregadores, que posteriormente eles vão ser chamados de judaizantes. E eles agora se introduzem na igreja da Galácia, trazendo outros ensinamentos diferentes daquele que Paulo havia ensinado. Isso causa estranheza em Paulo. Então Paulo escreve essa carta justamente para admoestar, para fazer uma defesa do seu apostolado, para fazer uma defesa do Evangelho. Inclusive ele vai dizer que o Evangelho que ele prega não é diferente do Evangelho pregado por nosso Senhor Jesus Cristo, ou até mesmo pelos apóstolos. Inclusive ele vai dizer que se mesmo um anjo descer do céu e pregar um outro Evangelho, além desse que havia sido ensinado, ele diz: chame de anátema, seja anátema.
Então, amados irmãos, Paulo está agora na igreja de Gálatas, demonstrando que o evangelho que por ele fora anunciado àquela igreja é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai demonstrar que esse mesmo evangelho está sob ataques. Ele vai mostrar, amados irmãos, nesta carta, a justificação pela fé e também as suas evidências. Ele vai mostrar a relação entre as promessas e a lei. Ele vai falar da servidão da lei. E também ele vai falar da liberdade em Cristo Jesus. Ele vai mostrar que essa mesma liberdade, ela está ali sofrendo ameaças. Inclusive o texto que os irmãos propuseram para refletir, para se debruçar sobre ele aqui nesse congresso, ele vai justamente falar da capacidade do Espírito. Quando o Espírito nos capacita para uma vida santa, quando somos capacitados ou habilitados pelo Espírito para vencermos a carne. Se você olhar com a sua Bíblia aberta, por favor, verso 13, olha aí, irmãos, verso 13, ele diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros. Paulo, ele percebe que há um risco aqui, amados irmãos. A liberdade que há em Cristo Jesus, ela está agora sendo comprometida por esses falsos mestres, por esses falsos pregadores. Então ele diz: cuidado, cuidado, não confunda. Ele diz no verso 14: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Verso 15: se vós, porém, os morderdes e devorais uns aos outros, vedes, não vos consumais também uns aos outros. Paulo percebe que agora a influência negativa dessas pregações que estavam distorcendo o verdadeiro evangelho, não só está comprometendo a relação daqueles crentes com Cristo, não só está comprometendo a relação daqueles crentes, daqueles irmãos com a sua espiritualidade ou com Deus, mas agora está promovendo confusões. Ele usa até a expressão aqui que havia entre eles o desejo de morder um ao outro. Havia entre eles o desejo de machucar um e o outro. Então Paulo vai dizer: olha, aquele que anda no Espírito não se deixa envolver por essas coisas. Aquele que anda no Espírito não permite que a influência das obras da carne domine a sua vida. Por isso, amados irmãos, que ele vai falar aqui no verso de número 16, que o Espírito Santo nos capacita, que o Espírito Santo nos habilita para vencermos esses dois perigos que cercam a nossa vida espiritual. O perigo de passarmos da liberdade para a servidão, passarmos da liberdade para a servidão, como também o perigo, amados irmãos, de transformar a liberdade em licenciosidade. Ele percebe que aquela igreja, ao ser influenciada está agora correndo esses dois perigos: de sair da liberdade que havia sido promovida por Cristo, para passar agora a servidão de conceitos, de rituais, de modismos. Porque muitas vezes, amados irmãos, a igreja ela tem essa facilidade, pastor Luiz. Às vezes nós ensinamos a doutrina, o pastor se debruça ali sobre um texto, estuda, ensina a sã doutrina, ensina a palavra, e muitas vezes nós temos dificuldade de aprender. E aí vem uma pessoa e lança um modismo, lança uma modinha, e está todo mundo querendo copiar. Eu lembro que nas minhas andanças, um líder
perguntou para mim: pastor, o que é que o senhor acha de nós colocarmos aí em alguns cultos, afastarmos as cadeiras, colocarmos ali uns jogos de luzes, apagarmos a luz e uma música agitada, para agitar a comunidade e atrair os jovens da comunidade, porque é isso que nós precisamos, pastor. A gente precisa se atualizar para atrair. E eu disse: meu amigo, depois que acabar o evento das luzes, nós vamos fazer qual evento? Depois dessa modinha, qual a outra nós iremos lançar? Eu disse: meu irmão, o que a igreja precisa e o que os seus jovens precisam não é de modinha, não é de lançamento. Nós precisamos do Espírito Santo, porque na hora que a igreja tem o Espírito Santo, ela automaticamente atrai. Quando um jovem ou uma jovem está cheia do Espírito Santo, está andando no Espírito, ela começa a influenciar o ambiente onde ela está inserida. Então Paulo percebe, amados irmãos, que aquela igreja agora estava sofrendo agora esse perigo, essa influência de abandonar a liberdade em Cristo, para estar agora na servidão de alguns rituais que havia sido colocado ali por esses judaizantes. E Paulo vai dizer: olha, irmãos e crentes em Galácia, a liberdade cristã, a liberdade em Cristo, ela se manifesta no autocontrole, no domínio próprio. Aleluia. Somente o Espírito Santo, e é isso que ele vai falar aqui, somente o Espírito Santo nos mantém verdadeiramente livres. Somente o Espírito Santo nos mantém verdadeiramente livres. E Jesus vai dizer: se pois o Filho vos libertar, lá em João 8,36, verdadeiramente sereis livres. Porque o conceito de liberdade pregado por essa sociedade é um conceito de licenciosidade, é um conceito de libertinagem. Quando as pessoas pensam que estão livres, enquanto o pecado está prometendo liberdade, está escravizando. Enquanto está prometendo alegria, está trazendo angústia, está trazendo escravidão, está trazendo processos de traumas. Porque somente o Espírito Santo pode promover a verdadeira liberdade que tanto nós precisamos. Sabe por quê, amados irmãos? Ele manda Paulo dizer: andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Porque antes, quando nós estávamos no mundo, nós nos deleitávamos nos prazeres da carne, e nós não sentíamos nenhuma culpa. Nós nos deleitávamos nos prazeres que a vida nos proporcionava, e nós estávamos ali, mesmo que enganados, mas felizes. Mas na hora que nós levantamos a nossa mão, e o Espírito Santo nos recebeu, e Jesus nos recebeu, e fomos agora enxertados na videira, o Espírito Santo passou a habitar no nosso coração. Agora imediatamente, todas as vezes que a carne nos proporciona ou nos motiva para coisas, para comportamentos que desagradam a Deus, imediatamente o Espírito Santo fala aos nossos corações. Imediatamente o Espírito Santo que mora em nós, que passou a morar em nós através do novo nascimento, imediatamente ele diz: não está certo, não está correto. O Espírito Santo, amados irmãos, começa a nos mostrar aquilo que agora desagrada a Deus. E é isso que Paulo está dizendo: andar no Espírito, andar no Espírito, porque ele reconhece que há uma diferença entre aquele que anda no Espírito e entre aqueles que anda inclinado nos desejos da carne. Paulo reconhece que há um conflito. Paulo reconhece que esse conflito é real.
porque antes nós não percebíamos, mas na hora em que o Espírito Santo passou a habitar em nós, esse conflito agora passou a ser diário. Olha, jovem, se você não vive esse conflito, tem que rever alguma coisa na sua vida. Se você acha que está tudo natural, se você acha que não tem nada a ver, se a cultura do nada a ver já está fazendo parte do seu cardápio, então reveja a sua profissão de fé. Porque aquele que foi aí mergulhado no Espírito, aquele que experimentou o novo nascimento, ele não se curva diante das coisas que o mundo aplaude. Ele é diferente. David Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que para o mundo, o cristão é um enigma. E se eu não me torno um enigma para o mundo, ele diz, eu preciso rever a minha confissão de fé. E é justamente isso que ele está dizendo. Olha, como vencer? Como vencer as tentações? Como vencer os desejos da carne? Como, se eu estou no mundo, se eu estou inserido no mundo, eu vou à faculdade, eu vou na escola, eu vou no trabalho, eu assisto televisão, eu acesso a internet, eu tenho um Facebook. Agora, como vencer? Como não ser seduzido? Como não se dobrar diante de todos esses apelos? Paulo diz, andai em espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. A carne aqui, amados irmãos, não é esses tecidos aqui que cobrem, essa pele que cobre os ossos. Carne aqui, Paulo está falando da natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Que o homem, ele está totalmente depravado, ele está totalmente destituído da glória de Deus, que o pecado deformou a relação do homem com Deus, mas a graça de Deus se manifestou, a graça de Deus nos alcançou, e hoje nós estamos aqui na presença de Deus. Aleluia. Paulo está dizendo o seguinte, que os desejos da carne nos afastam de Deus. Que os desejos da carne nos afastam de Deus, e não só isso, nos levam à morte. Os desejos da carne nos afastam de Deus e nos levam à morte. E se estamos alimentando a carne, e se estamos fazendo provisões para ela, com certeza nós iremos fracassar espiritualmente. Com certeza nós iremos fracassar na nossa relação com Deus. Quando eu estava pensando sobre esse tema, Lisanias, eu sabia que isso ia nos motivar a essa reflexão. Que talvez nós ficássemos em silêncio, que talvez não dessemos muita glória. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós nos embriagamos espiritualmente em alguns cultos, onde nós levantamos as mãos, onde nós choramos, onde nós gritamos, nós fazemos aviãozinho, e mas quando saímos do portão para fora, continuamos nas mesmas práticas, continuamos desagradando a Deus. E o Espírito Santo que habita em nós se entristece, porque o desejo dele é que nós nos inclinemos a Deus. Glória a Deus. Ele diz, amados irmãos, se alimentarmos a carne. E eu confesso para vocês, irmãos, com toda a minha experiência, digamos, não de pastor, mas de crente, porque eu nasci na fé. Todo esse tempo da minha caminhada, eu confesso para vocês, que se nós não tivermos um hábito diário de ler a Bíblia, se nós não tivermos um hábito diário de ler a Bíblia, se nós não tivermos um hábito diário de ler a Bíblia, de orar e de ter um momento com Deus, nós sempre seremos derrotados na batalha espiritual.
se nós alimentamos mais a nossa carne, às vezes, amados irmãos, a gente vem com culto, mas durante o dia nós falamos palavras que não convêm aos servos e aos santos. Durante o dia nós acessamos sites e vídeos que não convêm aos santos nem às santas de Deus. Conversamos coisas que não devíamos ter conversado. E quando chegamos no culto, a gente diz: meu Deus, que culto frio. Meu Deus, o pastor hoje estava sem graça. Convidaram o pastor Ademir para pregar, mas o pastor estava sem graça. Mas a graça não está em mim que estou pregando. A graça está no Espírito Santo que está aqui. E que se você passou o dia e você teve um momento com Ele, independente do louvor, independente da pregação, a presença dEle é para ser sentida por você, e por isso é para ser celebrada. Por isso que eu não gosto, pastor Luiz, eu não gosto de nos cultos dizer: irmãos, dê glória a Deus, irmã, glorifique a Deus. Eu não gosto de dizer isso, sabe por quê? Porque eu não preciso te lembrar que o Espírito Santo está aqui. Eu não preciso te motivar. Então, amados irmãos, se eu alimento a carne, com certeza o meu espírito vai estar frágil. Nós já ouvimos falar, e eu acho que vocês já ouviram falar também. Os irmãos aqui que são teólogos já ouviram falar da história daquele homem que tinha 2 cachorros. Uns dizem que foi na feira de Chicago, outros dizem que foi no Polo Norte. Eu não sei onde foi, eu vou contar do jeito que eu ouvi. Diz que ele tinha 2 cachorros e ele colocava para brigar na feira daquela cidade. E ele ganhava muito dinheiro com a briga desses cachorros. Um era preto e o outro branco. E na semana que ele apostava no preto, o preto ganhava. Na outra semana ele apostava no branco e o branco ganhava. E as pessoas ficaram encucadas: rapaz, como pode? O cachorro que ele apoia ganha. Por que sempre vence o que ele escolhe? E aí as pessoas ficaram encucadas, querendo saber por quê, qual era o mistério. E aí as pessoas se propuseram a pesquisar e descobriram. Na semana que ele queria que o cachorro branco ganhasse, ele alimentava o branco e deixava o preto com fome. Na outra semana ele alimentava o preto e deixava o branco com fome. Aí obviamente na hora do embate, na hora da luta, aquele que estava melhor alimentado, ele se saía melhor. Aquele que estava alimentado se sobressaía ao outro. É um exemplo simples, mas é justamente, amados irmãos, o que acontece na nossa vida espiritual. Se nós alimentamos mais o Espírito, nós sempre seremos vencedores espiritualmente. Nós teremos uma vida espiritual equilibrada. Nós teremos uma vida de discernimento. Nós teremos uma vida de luta, de provação, mas também uma luta de crescimento, uma luta de experiência, onde a glória de Deus nos visita. Nós, amados irmãos, vivemos hoje uma vida, nós temos hoje uma igreja que fala muito, mas é uma igreja que vive uma vida de derrotas. Uma igreja que está desaprendendo a ler a Bíblia, que está desaprendendo a orar. Uma igreja que nós não vemos mais batismo no Espírito Santo. Eu não estou falando do setor 17, eu não estou falando da Assembleia de Deus Montese, eu estou falando da igreja brasileira. Uma igreja que está desaprendendo a ler a Bíblia. Nunca se ouve tanto exemplar de Bíblia, mas nunca se ouve tantos analfabetos, biblicamente falando. Nós temos hoje Bíblia para todos os gostos. Bíblia da mulher que ora, da mulher que não ora, do pregador eficaz, do que não é pregador, do jovem que faz isso, do jovem aquilo, da criança isso, da criança aquilo outro. Cada um de nós talvez tenha ali no mínimo 3, 4 exemplares de Bíblias. Entretanto, nós não estamos lendo.
O texto aqui, amados irmãos, nos propõe andar em espírito. E o texto aqui nos convida a uma ação. O congresso hoje nos motiva a uma ação. O congresso nos motiva a agir, a andar em espírito. Paulo está aqui, amados irmãos, ditando a regra. Paulo está estabelecendo um princípio. Paulo está estabelecendo um princípio, porque ser cristão é um estilo de vida. Ser um cristão é um estilo de vida. É algo que acontece naturalmente. Não é um peso ler a Bíblia. Não é um peso dobrar o joelho e orar. Não é um peso chegar no culto e não conversar, e sim dobrar o joelho e glorificar. Mas, amados irmãos, nós percebemos que o temor tem sumido das igrejas. As pessoas pecam e vêm para os cultos e participam muitas vezes das ceias e não sentem mais a culpa pelos seus pecados, não choram mais pelos seus pecados. Eu vivi uma experiência, amados irmãos, durante 2 anos e 4 meses, pastoreando umas comunidades ali da Caucaia. A gente ia ali pela CE e saía da CE e entrava numa estrada carroçal e andávamos ali, às vezes 9, 10 quilômetros de pissarra, mato adentro. Se faltasse, se queimasse a luz da moto ou do carro, ninguém enxergava nada. Mas a gente ia até aquela comunidade visitar os irmãos. E eu lembro que tinha um irmãozinho muito velhinho lá, que a gente chegava, e quando eu chegava aqui, nós íamos visitar esse pastor, eu quero me reconciliar. Eu digo, mas irmão, o que você fez? Não sei, eu posso ter feito alguma coisa. Antes de nós adorarmos a Deus, eu quero primeiro aqui me pedir perdão, eu quero me reconciliar. Não é uma paranoia não, irmãos, é ter a sensibilidade do Espírito Santo e saber que Ele é santo, 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 santo. Aleluia. Paulo está falando de costumes. Andar em espírito está falando de valores. E cada dia que passa está mais difícil identificarmos quem é servo de Deus e quem não é. Você chega num colégio, você não consegue mais identificar quem são os jovens que são crentes e os que não são. No colégio. Eu não estou falando de roupa, porque eu não sou estilista. Eu estou falando é do palavreado mesmo, é da frase, é da gíria. Porque os jovens que andam com a Bíblia na mão dizem tanto palavrões como os que não são servos de Deus, que dançam músicas, que dançam esses funks, que depreciam muitas vezes a mulher, que é uma indignidade humana, e que eles cantam também. E à noite vêm para os cultos e sentam no conjunto e louvam como se nada tivesse acontecido. A Bíblia diz: como pode de uma fonte sair água boa e água ruim? Ai, devolva na vassoura e me decanarás. Ah, nem me res. Jopel Silva, ele diz que o caminho da tentação à queda, escute, jovem, escute. Jopel Silva diz que o caminho da tentação à queda começa quando eu paro aonde eu não devia ter parado, quando eu falo com quem não deveria ter falado, quando, aleluia,
Eu paro aonde não devia ter parado, falo com quem não deveria ter falado, experimento o que eu não deveria ter experimentado. E só quem anda no Espírito, só quem anda no Espírito tem essa sensibilidade. Aleluia. Paulo está falando aqui andar em Espírito, porque é uma ação contínua. É uma ação contínua. Paulo fala andar em Espírito, porque além de ser uma ação contínua, jovem, requer atenção contínua. Jovem, Paulo diz andar em Espírito, porque nós vivemos um conflito espiritual. E se vivemos um conflito espiritual, a busca é contínua. Aleluia. Ele fala, amados irmãos, andar no Espírito sob a influência do Espírito. Tem um filósofo que diz assim: me diga quem você está lendo, que eu te direi quem tu és. Se nós não estamos lendo a Bíblia, amados irmãos, quem está nos influenciando na nossa espiritualidade? Por isso que não se viu uma geração de tantos hinos, que é um verdadeiro atentado à santidade de Deus. Eu não vou ficar aqui citando letra de hinos, porque eu não quero criticar aqui compositores. Mas a gente às vezes frequenta cultos e a gente percebe que tem louvores que é um verdadeiro atentado à santidade de Deus, porque a letra não dignifica a Deus. A letra não honra a Deus. Já vi louvores que tem citações teólogos, citações erradas de texto bíblico. Eu já vi citações que juntaram um personagem que está lá em Josué com um personagem que está lá em Números. Juntaram os personagens. Eu não sei como o autor do hino conseguiu juntar na mesma letra. E nós estamos louvando na igreja. Ele está falando aqui do andar em Espírito, é ser influenciado pelo Espírito Santo. E hoje o setor 17 propõe um congresso e propõe um título: andar em Espírito. É porque há em vocês, há em nós esse desejo dessa ação contínua, e de que o Espírito Santo esteja influenciando as nossas ações, esteja influenciando os nossos costumes, esteja influenciando os nossos valores. Aleluia. Só o Espírito Santo, jovem, pode exercer esse poder transformador sobre a tua alma, sobre a minha alma. Só o Espírito Santo pode nos tornar imagem e semelhança de Cristo. Eu não vou me alongar mais, eu vou só ler. Olha aí o verso 17, por favor. Porque o Espírito cobiça contra a carne, e a carne contra o Espírito, e ambos se opõem entre si, para que não façais o que desejais. É isso que ele está dizendo. Dentro de você há um campo de guerra. Dentro de você há um campo de guerra. A carne te puxando para os prazeres que te afastam de Deus, e o Espírito te puxando para que tu seja um adorador. Aleluia. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Aí ele vai dizer aqui a partir do verso 19, o que acontece com aquele que é influenciado pela carne. Ele vai dizer aqui, amados irmãos, no verso de número 19, dá uma olhada aí com a sua Bíblia aberta. Paulo vai usar aqui 4 categorias de pecados, daqueles que são
influenciados, estou terminando, Luiz Anísio, daqueles que não são guiados pelo Espírito, daqueles que são guiados pela carne. Eles têm aí diante deles, dos que são guiados pela carne, 4 categorias de pecado. Primeiro ele vai falar dos pecados. Dá uma olhada aí, por favor, com a sua Bíblia aberta, no verso 19. Os pecados sexuais: prostituição, impureza e lascívia. Aqui, amados irmãos, está falando de vídeos que acessamos, vídeos, conversas, palavrões que muitas vezes são palavrões com componentes eróticos, obras da carne. Porque a gente acha que prostituição é só quem está ali fora fazendo ponto. Não. Tem pessoas que nunca fizeram lá fora o ponto, mas as suas mentes são verdadeiros prostíbulos. As suas mentes estão totalmente corrompidas. Precisa que a luz do Espírito Santo jorre lá dentro e dissipe e expulse essa mente, seja agora transformada na mente de Cristo. Outras obras da carne. Paulo vai falar dos pecados religiosos. Olha aí, por favor, no verso 20. Idolatria e feitiçaria. Depois ele vai falar dos pecados sociais de relacionamentos, que é inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Depois ele vai falar dos pecados pessoais, aquele que eu estou me automutilando espiritualmente falando. Ele vai falar de bebedice e de glutonarias. Então, quem está sob a influência do pecado, sob a influência da carne, diz Paulo, está sujeito a esses comportamentos aqui. E muitas vezes ele não chega a praticá-lo lá, mas aqui no coração. Muitas vezes ele não matou ninguém, mas no coração ele odeia. Por isso que Jesus disse: o que diz a lei? Não matarás. Pois eu digo, se no teu coração tu sentir ódio do teu irmão, já cometeu pecado. O que diz a lei? Não adulterarás. Pois eu digo, se tu olhar para uma mulher com desejo, então no teu coração tu já adulterou. E quem que faz essa distinção? É o Espírito. Olha o verso 18: se sois guiados pelo Espírito. Fiquemos de pé, amados irmãos. Fiquemos de pé. O fruto do Espírito não dá mais tempo. Fiquemos de pé. Aleluia. A mocidade tem um louvor. E enquanto a mocidade estiver louvando, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero te convidar aqui a vir à frente. E ao vir aqui à frente, você vai dizer: Senhor, eu tenho sido um pouco descuidado na minha relação contigo. Senhor, eu reconheço que eu tenho sido negligente na minha leitura diária. Eu tenho sido negligente na minha oração. Mas nessa noite eu quero me reconciliar contigo. E nessa noite eu quero sair daqui andando no Espírito, sendo influenciado pelo Espírito. Aleluia. Pastor Luiz.